Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês, compartilhando nossos vídeos, deixando comentários, fazendo comentários. Muito obrigado aos novos inscritos e inscritos. Somos um pouco mais de 750 agora inscritos nesse canal, que se propõe a debater a história, a antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia, família, abordando exatamente essa questão da perspectiva do panafricanismo, que sempre faz críticas ácidas, e tem que ser sempre assim, a visão eurocêntrica. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, né, seja ela dentro ou fora dos espaços de educação, escola, pré-vestibular comunitário, faculdade público-privada, até mesmo em coletivos, né? Enfim, em espaços onde o discurso ele é progressista, infelizmente, pelo fato de a ação do eurocentrismo ela ser muito forte no nosso imaginário, na nossa forma de pensar, nós progressistas, porque o panafricanismo é progressista, logicamente, já nasceu progressista, senão não seria panafricanismo, né? Nós progressistas, normalmente, inclusive algumas pessoas que se dizem panafricanas, acaba caindo no erro histórico de, como é que eu posso dizer, generalizar as coisas ruins que são registradas na sociedade e, como é que eu posso dizer, apenas ligar, né, fazer menção, individualizar entre aspas, as coisas boas que os seres humanos criaram, mas individualizar as coisas boas na figura dos europeus. Eu vou tentar ser mais explícito, né, o quanto possível. Normalmente, nós que somos sociedade de uma forma geral, tanto o pessoal da direita, quanto o pessoal que é progressista, o pessoal também da esquerda eurocêntrica, quando se fala, por exemplo, em capitalismo, nazifascismo, patriarcado, né, racismo, até racismo, tenta-se generalizar estas criações perversas que são obras de seres humanos. Tenta-se generalizar e colocar estas criações de uma maneira generalizada. Que, isso aí, todas as pessoas são racistas, os pretos são racistas, sei o quê, tem racismo contra chinês, racismo contra judeu, racismo contra japonês, racismo contra árabe, né? Não tem só racismo contra preto. Mas, quando se trata de discutir as coisas boas, as contribuições positivas da sociedade, como a medicina, a filosofia, a física, a química, a matemática, né? Pega-se essas conquistas e se coloca apenas na conta de europeus, e gregos, geralmente, mas europeus de uma forma geral, como se só eles tivessem construído isso e eles tivessem legado para nós. Compreendem o que eu estou tentando dizer? É exatamente o discurso eurocêntrico que a gente vê muitas vezes na mídia burguesa. Quando a coisa é ruim, se generaliza essa coisa. Né? A humanidade está destruindo o planeta através das queimadas. Inclusive, isso é um outro vídeo que eu vou fazer aqui, né? Sobre isso, sobre essa questão climatológica que nós estamos vivendo hoje. Né? Geralmente, no discurso midiático eurocêntrico, se coloca assim, a ação das chuvas, né? Ou a humanidade está destruindo o planeta através das queimadas, através dessas ações, assim, assim, assado. Nós, seres humanos, precisamos nos educar e saber que esse planeta é único, é só nosso e tal, não sei o quê. Não se individualiza as coisas nocivas que seres humanos produzem. Não se individualiza onde? Em quem de fato produz essas coisas nocivas. Nas populações europeias que criaram essas coisas nocivas que atingem os seres humanos como um todo. No entanto, atingem mais aqueles vulneráveis, os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis do mundo
por história, né? As razões, como é que os registros históricos demonstram, os mais vulneráveis do mundo, historicamente, pelo menos há 3.500 anos, são os negros, são as populações negras. E quando eu falo populações negras, incluindo estou me referindo às populações indígenas, tá? Então, para ser ainda mais direto, o capitalismo, o nazifascismo, são colocados como criação dos seres humanos, né? E aí, o patriarcado também é colocado como criação dos seres humanos de uma forma geral, independente de cor, independente de etnia, de nação, independente de fenótipo, né? Essas mazelas, são colocadas nas contas dos seres humanos de uma forma geral. Quando se fala em construção de ciências como a física, a química, a medicina, a matemática, a filosofia, e aí se coloca essas conquistas apenas na conta de brancos. Percebam isso, né? Percebam isso nos discursos de pessoas eurocêntricas, perversas, e mesmo de pessoas que são progressistas, mas não conseguem compreender que está caindo numa armadilha falaciosa, construída de uma maneira muito sutil, brilhante até, eu preciso reconhecer, pelo discurso eurocêntrico, né? Porque é necessário racializarmos os fenômenos históricos, família. Sempre é preciso racializarmos os fenômenos históricos, porque nós, comunidade preta, somos e seremos sempre, até que a gente acabe com o racismo, racializados por nossos inimigos racistas. E quando eu falo inimigos racistas, de novo, eu não estou generalizando, não estou dizendo que todos os brancos são, mas a maioria dos brancos e é por isso que o racismo está de pé até hoje. Então, quando se fala em capitalismo, esse capitalismo que destrói, né, povoamentos, destrói aldeias, né, que faz com que a Vale do Rio Doce, por exemplo, pratique crimes ambientais como aquilo da Samarco, Mariana, né? Então, por exemplo, e aí que faz com que o planeta Terra, aproveitando até a oportunidade, é bom a gente citar isso, ou seja, que é responsável direto por todo esse estado de coisas negativas, todas essas calamidades públicas que são geradas em razão de fenômenos naturais, né? Fenômenos naturais que são fortemente impactados pela ação do capitalismo, né? Porque o tal aquecimento global, ele já acontece há milhares de anos, família, né? No entanto, o capitalismo, graças às suas grandes indústrias que emitem gases nocivos para a camada de ozônio diuturnamente, apesar dos tais acordos de Kyoto da vida, né? Que é tudo lei para literalmente inglês ver, né? Ver e não assinar, ingleses, descendentes de ingleses, né? Esses fenômenos que atacam, atingem profundamente, né, as populações mais vulneráveis, que são as negras, que são as pobres, né? E os pobres geralmente são pretos, são construções de pessoas brancas. É preciso racializar os fenômenos históricos. O capitalismo é a criação de pessoas brancas. É isso que eu estou querendo informar, dizer, né? O nazifascismo, ele foi criado na Itália por Benito Mussolini. A Itália é um país da Europa. A Itália é um país onde só tinham pessoas brancas lá até pouco tempo atrás. Predominantemente pessoas brancas. Nasceu antropologicamente na cabeça de pessoas brancas, o nazifascismo, né? O fascismo. E o nazismo, né? Ou seja, o nazifascismo, a junção dos dois, o nazismo nasceu na Alemanha de Hitler, né? Nasceu na Alemanha de Hitler, muito alimentado, né, nutrido pelas ideias racistas do século XIX, que se espalharam pela Europa e disseram que os europeus eram a raça superior, né? Então, este fenômeno chamado nazismo também nasceu na cabeça de europeus de ter que ser racializado, porque é culpa deles, não é culpa de todo mundo. Inclusive se os judeus têm de culpar alguém por suas mazelas de 12 anos que eles viveram de genocídio, de holocausto,
eles têm que culpar os próprios europeus, que são os europeus que, desde a antiguidade, perseguem judeus. Os europeus perseguem judeus. Os árabes não. Isso está documentado, tá, família, inclusive. Mas, enfim, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. O que eu estou querendo dizer, né, a gente pode até fazer um outro vídeo sobre essa questão, já falamos aqui nessa questão dos judeus e árabes, né, a gente pode até fazer um outro vídeo especificamente sobre isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que nos nossos discursos e nas nossas conversas informais, a gente não tem, muitas das vezes, a devida percepção da nossa fala que reproduz mentiras eurocêntricas e coloca na conta de europeus coisas boas e coloca na conta da sociedade, de maneira geral, todas as coisas ruins que são produzidas para a sociedade. Né? Quando, na verdade, a filosofia, a medicina, a química, a matemática, a astronomia são criações de pessoas negras, exclusivamente negras, desde a antiguidade. Isso já provamos isso aqui em diversos vídeos anteriores. Só que, conforme explica o grande John Henry Clarke, os europeus, a partir do século XVI, XV, XVI, confiscaram para si a história do mundo e a remodelaram a seu bel prazer e apresentaram para o mundo uma história de acordo com a perspectiva deles, eurocentrismo. E nos convenceram disto, de uma mentira, a ponto de nós reivindicarmos, sem termos culpa nenhuma, para nós, que não construímos, que não controlamos o meio de produção, todas essas mazelas que estão ocorrendo na sociedade hoje em dia. Enquanto as produções positivas, né, de novo, a medicina, a filosofia, a química, a matemática, né, a física, são colocadas na conta de europeus. Dizem que Isaac Newton descobriu a física quando uma maçã caiu em sua cabeça. Nada mais longe da verdade. A física já era conhecida no Antigo Egito, não por acaso construíram pirâmides. Né? Então, dizem que Pitágoras construiu aquela visão sobre a geometria, né? Quando ele ficou na sombra de uma pirâmide. Nada mais longe da verdade, porque a pirâmide não é uma construção natural, é uma construção dos seres humanos que já tinham conhecimento da geometria que Pitágoras aprendeu com egípcios negros na tal escola de mistérios deles, os Kemetiu, né? Então, quando a gente for, família, tratar de assuntos seríssimos que nos afetam no dia a dia, como capitalismo, como patriarcado, como fascismo, né? Como o nazismo, como a xenofobia, como patriarcado, né? Lembremos sempre de fazer o devido recorte racial e racializar esses fenômenos e colocá-los devidamente na conta de quem os produziu, que foram os brancos europeus, fundamentalmente, e que é mantido no mundo inteiro por todos os brancos que fazem usufruto dessas construções negativas para outras pessoas não brancas, mas positivas para as pessoas brancas, que são as únicas pessoas que se beneficiaram com isso. A história demonstra isso. Né? Jorge, mas os judeus não se beneficiaram com a ascensão do nazifascismo, né? Com a ascensão do nazismo. Não se beneficiaram. Os judeus europeus, já falamos isso aqui, né? Eles são um grupo de convertidos, askenazes, convertidos lá na antiguidade. E, embora uma parte deste grupo não tenha, obviamente, se beneficiado do nazifascismo, né? É bom que isso fique claro. O sionismo, que já havia sido construído lá no século XIX por Theodor Herzl, ele tem similaridades enormes com o próprio nazifascismo. Né? E hoje, os judeus que viveram aquela situação terrível, né, durante a Segunda Guerra Mundial, o Estado judaico, que lhe foi dado pela ONU como reparação histórica, já falamos isso aqui, faz o quê? Oprime palestinos que estão desamparados pela própria ONU. Né?
Então, é preciso fazer essa análise dentro de uma conjuntura histórica, né? E fundamentalmente. Então, família, para a gente encerrar o vídeo, né? Nas nossas conversas, atentemos para as nossas palavras, porque é muito fácil a gente cair em discurso eurocêntrico, né? Quem controla o capitalismo é branco. Quem é responsável por altíssimas temperaturas registradas recentemente no Rio de Janeiro são brancos. Quem é responsável por desastres ambientais, crimes ambientais como de Mariana, são pessoas brancas. Quem é responsável pelo racismo ambiental que mata pessoas negras todas as vezes que chove, onde enxurradas levam casas e vidas, né? Nas áreas que são de periferia. Eu estou voltando para falar que eu sou nascido e criado no morro, literalmente, né? Quem é responsável por isso são pessoas brancas, né? Porque empurraram as pessoas negras para lá, fundamentalmente. Porque fazendo uso do racismo que lhes beneficia enquanto pessoas brancas, em detrimento da vida de pessoas pretas, né? Então, alerta e atenção e muito cuidado. Sempre quando a gente ouvir da cabeça de quaisquer pessoas que essas mazelas que o mundo assiste acontecer, elas são culpa da sociedade de uma forma geral. Não. É culpa de um grupo étnico específico que criou isso. Estamos juntos sempre. Venham fazer meu curso de História da África online, a partir da perspectiva do panafricanismo, aula síncrona. Em breve eu vou estar disponibilizando um curso de letramento racial para nós discutirmos essa questão que é muito séria. ROTEP, África no Centro.